Um salve das galáxias, pessoal. Professor Ridson Lucas na área. Vamos falar agora da Defensoria Pública. Defensoria Pública no CPC, ela está prevista entre os artigos 185 a 187. E a Constituição Federal trata do tema também, entre os artigos 134 e 135. Muito cuidado. Na prova, eles vão tentar fazer confusão contigo entre Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública. O que nós falamos de Ministério Público? O que a gente sabe de Ministério Público? O Ministério Público pode atuar como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Lembre-se que quando ele é fiscal da ordem jurídica, ele tem vista dos autos depois das partes. Cuidado com esse detalhe que cai muito. Então, o MP, ou ele é parte, ou ele é fiscal da ordem jurídica. Já a advocacia pública, ela não é nenhum dos dois, porque a advocacia pública, ela vai ser representante judicial de quem? Das pessoas jurídicas de direito público. E a defensoria pública, Ridson, ela defende os pobres, né? Calma lá, não é bem assim não. Quando eu falo da defensoria pública, ela tem as suas atribuições previstas. E as atribuições dela, primeiro eu quero que você grave que é a orientação jurídica. Isso então quer dizer que quando eu chego na Defensoria Pública, quando eu chegar lá, a Defensoria Pública não vai logo entrando com a ação? Não. Primeiro ela vai escutar a tua história, ela vai te orientar juridicamente e se verificarem que há necessidade de uma propositura de uma ação, aí sim eles vão entrar. Mas desde que você tenha a condição de necessitado. Porque a Defensoria Pública não vai defender qualquer pessoa, ela vai defender os necessitados. Ridson, quem é necessitado? Tu vai falar da Lei 1060? Pessoal, pelo amor de Deus. Você pega e tu vai viajando, daqui a pouco tu tá lá na lua, perdido, chegou o dia da tua prova. Foco no que está no teu edital. Se no teu edital tiver escrito a Lei 1060, tu vai lá estudar a Lei 1060. Agora, se tiver só processo civil, isso aqui que você tem que gravar. Então, preste atenção. A Defensoria Pública, primeiro, aquela coisa que ela faz é te orientar. Depois de te dar orientação jurídica, ela pode te defender. Mas ela vai te defender se você for o quê? Necessitado. E essa defesa, ela é ampla. Porque essa defesa, ela pode ser em todos os graus. A Defensoria Pública não defende o necessitado só na primeira instância. Se precisar recorrer, ela vai recorrer. Essa defesa é em todos os graus e ela pode ser individual ou coletiva. A Defensoria Pública não precisa apenas fazer individual, ela também pode fazer uma defesa coletiva dos necessitados. E essa defesa não é só para uma parte do processo, é para todo o processo, ela é integral e gratuita. Eu não posso cobrar nada. Então vejam só, a Defensoria Pública, ela orienta, defende os necessitados, beleza? Agora, toma cuidado, porque a advocacia pública, ela também defende, mas ela não defende o necessitado. Ela representa quem? As pessoas jurídicas de direito público. Agora vejam só comigo. Agora que tu tá ligado na Defensoria Pública e se ligou na diferença que Defensoria Pública defende necessitado, a Advocacia Pública defende lá o pessoal que é pessoa jurídica de direito público, toma cuidado que a Defensoria Pública ela exerce mais uma função. E essa função aconteceu com a alteração do texto constitucional. Porque a Defensoria Pública, ela também pode fazer a promoção dos direitos humanos. Ridson, como assim? A Defensoria Pública pode entrar com uma ação civil pública. E se ela entrar com ação civil pública, ela está sendo o quê? Parte. Eu estou te dizendo que a Defensoria Pública ela pode ser parte, quando ela promove direitos humanos, e ela também pode ser representante, mas não é representante de qualquer pessoa, é representante dos necessitados. Então vamos gravar bastante isso. Ministério Público, ele pode ser parte ou fiscal da ordem jurídica. Advocacia Pública, representação de quem? Das pessoas jurídicas de direito público. E a Defensoria Pública, representação de quem? Dos necessitados. Mas primeiro eu faço o quê? Uma orientação jurídica. Só que a Defensoria Pública pode ser parte? Pode. Quando? Na promoção dos direitos humanos. Tranquilo até aí, pessoal? Beleza. Agora que fechou essa parte, eu quero que você tome cuidado com o seguinte. Já sei de forma muito clara a diferença do Ministério Público, da Advocacia Pública para a Defensoria Pública. Só que o MP, você sabe que o MP, quando ele recebe uma transação extrajudicial feita fora do processo, ele pode referendar. E se ele referendar, esse documento com carimbo lá do Ministério Público, vale como título executivo extrajudicial. É só ir com o juiz para cobrar.
A advocacia pública, ela também pode fazer isso. A advocacia pública também pode referendar essa transação extrajudicial. E a defensoria pública também. Então, os três podem referendar, eles podem referendar o quê? Transações extrajudiciais. E eles referendando, esse documento vai ser um título executivo. Você pode cobrar, como se fosse um cheque, como se fosse uma nota promissória, você vai executar. É um título executivo extrajudicial, porque quem fez ele não foi o juiz. Tranquilo até aí? Agora, olha só que ponto interessante. Um membro do Ministério Público, ele recebe subsídio, procurador da República, promotor, então a grana dele vem dos cofres públicos. Ritson, e o advogado público? Também vem dos cofres públicos. E o defensor público, Ritson? Também. Ritson, mas o defensor público é um advogado, não é? É. Ele recebe honorários advocatícios além desse subsídio? Não. O defensor público, ele não recebe honorários. Ritson, calma aí, tu tá maluco. Eu já assisti em alguma aula tua aí anterior, você falando que recebia. Calma lá. E aqui eu quero repisar contigo. Porque isso eu posso te cobrar porque já está em aulas anteriores. Eu não vou te cobrar o que está para frente que a gente vai trabalhar. Eu disse para você que o advogado público, ele tem direito aos honorários? Tem. Eu falei advogado, não falei defensor. Então, cuidado. Promotor de justiça, procurador, membro do Ministério Público recebe honorários? Não. Defensor público recebe? Não. Qual é o único que recebe? Advogado público. Ritson agora lascou. O promotor vai querer ser advogado público agora. O defensor público vai querer ser advogado público, porque a boquinha está ali que está o filé. Eu não sei qual é a opção de cada um. Mas eu estou falando isso somente para você memorizar. O único que recebe honorário é o advogado público. Defensor público e o membro do Ministério Público só recebe aquela grana dos cofres públicos. Fechou até aí? Beleza. Vocês lembram que eu falei para ti agora há pouco que os três podem referendar? Podem. É uma semelhança. Eu quero trazer outra semelhança que é a respeito da responsabilidade. Porque você sabe que o Ministério Público, se ele agir com dolo ou fraude no exercício das suas funções, ele responde civil e regressivamente. Tem que pagar, filho. A advocacia pública, os membros também. Tanto os membros do Ministério Público quanto da advocacia pública, se eles agirem com dolo ou fraude, respondem civil e regressivamente. E os defensores públicos também, os três, membros do MP, membros da advocacia pública e membros da defensoria pública, se eles agirem com dolo ou fraude, eles vão ser responsabilizados civil e regressivamente. Então, olha só, olho no olho. Primeiro, sobre as funções. Ministério Público, ele pode ser parte e fiscal do que mesmo? Fiscal da ordem jurídica. A advocacia pública, representação. Representação de quem? Das pessoas jurídicas de direito público. E a defensoria pública? A defensoria pública primeiro te orienta e depois de orientar ela vai te defender. Mas ela vai te defender apenas se você for o quê? Necessitado. Só que a defensoria pública ela não defende apenas esse necessitado. Ela não é apenas uma representante dos necessitados. Ela também pode entrar com uma ação. Ela pode entrar com ação civil pública, porque ela pode promover os direitos humanos. Agora, olha só. Existem algumas semelhanças e algumas diferenças entre os três. Eu te disse que, para referendar uma transação extrajudicial, MP pode, advocacia pode, defensoria pública pode. A responsabilidade também não tem diferença. Se membro do MP, membro da advocacia pública ou membro da defensoria pública agir com dolo ou fraude, culpa não. Se agirem com dolo ou fraude, respondem civil e regressivamente. Mas eu tenho uma diferença. Qual dos três que ganha mais? Ah, Ritson, o advogado público. Por que ele ganha mais? Porque ele é o único que vai receber honorários advocatícios. Defensor público recebe honorários? Não. E membro do Ministério Público também não. Ritson, mas é injusto. Se é justo ou se é injusto, eu não sei. Eu só sei que na sua prova você vai marcar que é só o advogado público que recebe. Fechou até aí? Beleza. Agora que a gente matou aqui, vamos falar das prerrogativas. Porque quando eu falo de prerrogativa, tu sabe que o Ministério Público tem a prerrogativa do prazo. O prazo o quê? Em dobro. E o Ministério Público também tem a prerrogativa da intimação. Intimação o quê? Pessoal.
A advocacia pública, não. A União, Estado, DF, município, autarquia e fundação pública têm prerrogativa do prazo em dobro e intimação pessoal. E a Defensoria Pública, Ritson, também. A Defensoria Pública também tem a prerrogativa do prazo em dobro e da intimação pessoal. Quando eu falo prazo em dobro para contestar, para recorrer, quádruplo não tem. Pelo amor de Deus, esquece quádruplo, é dobro. O que vai acontecer? Do mesmo jeito que o Ministério Público é a advocacia pública, a regra é Defensoria Pública prazo em dobro, salvo se a lei trouxer de forma expressa um prazo próprio para a Defensoria Pública. Se a lei falar, ó, Defensoria Pública, tu tem esse prazo, e esse prazo já é diferente, já é especial, aí eu não vou dar o dobro. Eu só vou dar o dobro quando for aquele prazo igual para todo mundo. Por exemplo, para contestar. Para contestar, o prazo é de 15 dias. O que vai acontecer? Como não tem diferenciação lá nessa parte do CPC para a Defensoria Pública, para o MP ou para o advogado público, aí eles vão ter o gozo do prazo em dobro. Agora, se a lei falasse, ó, nesse caso, as partes têm X e a Defensoria Pública tem 2X, velho, ela já está com uma vantagem, né? Então lembra, prazo em dobro. E esse prazo em dobro não é aplicado quando a lei trouxer de forma expressa um prazo próprio, específico, já dando uma atenção especial. Quero que você tome cuidado com o seguinte. Hoje, as defensorias públicas do Brasil, elas não conseguem atingir todos os necessitados. Aí o que acontece? Boa parte da tarefa de defender necessitados, de fazer orientação jurídica, é exercida por quem? Pelos núcleos de prática jurídica das faculdades de direito. Então, eu tenho faculdade de direito que tem aquele núcleo de prática jurídica e que obedece todos os requisitos em lei. Eles fazem assistência judiciária, Ritson? Fazem. Eles fazem a defesa gratuita e etc., como se fosse defensoria pública. E também outras entidades que, através de convênio com a Defensoria Pública, prestam assistência judiciária. Porque como a Defensoria Pública não dá conta sozinha, o que faz? Os núcleos de prática jurídica das faculdades de direito fazem. E também outras entidades que firmam um convênio com a Defensoria Pública. O que eu quero que você grave? Quero que você grave que o núcleo de prática jurídica das faculdades de direito, que obedeçam os requisitos previstos em lei, quando eles estão prestando essa assistência judiciária, eles também gozam do benefício do prazo em dobro. É como o seguinte, eu vou defender necessitado, eu vou vestir o terno da Defensoria Pública, e eles também têm esse benefício do prazo em dobro. Do mesmo jeito que aquelas entidades que firmam convênio com a Defensoria Pública para fazer assistência judicial. Então, quando eu falo em Defensoria Pública, lembra, qual é o benefício? Prazo em dobro. Só que esse benefício também se aplica para os núcleos de prática jurídica das faculdades de direito, que obedeçam os requisitos previstos em lei, e também as entidades que firmam convênio com a Defensoria Pública para prestar assistência judiciária. Então, o prazo em dobro vai para a Defensoria, para o núcleo de prática, preenchidos os requisitos que eu falei, e para as entidades que fazem convênio. Fechou até aí? Beleza. A segunda prerrogativa, você sabe que é a intimação pessoal. A Defensoria Pública ela não vai ser intimada por edital nem por hora certa. Ela vai ser intimada pessoalmente, pode crer. O que é intimação pessoal? É intimação por carga, intimação por remessa ou a intimação por meio eletrônico. Então a Defensoria Pública vai ser intimada por carga, remessa ou meio eletrônico. O que vai acontecer quando a Defensoria Pública ela está defendendo um necessitado? Quando ela está defendendo um necessitado, as intimações vão vir no nome da Defensoria Pública. Porque a Defensoria Pública está defendendo, está representando esse necessitado em juízo. Só que tem situações que essa intimação pessoal não vai lá para o prédio da Defensoria Pública, vai para a casa do necessitado. Ritson, como é que é? É o seguinte, se o defensor público requerer, o defensor público pode pedir que essa intimação pessoal não vá para a Defensoria Pública, e sim vá para a casa intimação vá para a parte patrocinada quando ele estiver diante de uma situação em que ele precisa de uma informação, ele precisa de uma providência,
E o defensor não tem como dar essa informação. O defensor público não tem como fazer, executar essa providência. Porque só quem pode dar essa informação ou fazer essa providência é a parte patrocinada. Ritson, eu não entendi, Ritson. Olha só. A intimação é pessoal, não é? É. E quem é que tem a prerrogativa da intimação pessoal? A defensoria. Então, quando a defensoria pública está num processo, quem que vai ser intimado? A defensoria. Então, eu não posso intimar a parte? Você pode, no caso que eu te citei. Existem situações que tu não vai intimar a defensoria, tu vai intimar a parte. Tu vai mandar o oficial de justiça na casa dela. Você vai intimar pessoalmente a parte, não a defensoria. Você vai direto na parte. Quando? Quando estiver diante de uma informação ou de uma providência que só pode ser realizado pela parte. Então, o que adianta eu intimar o defensor se só quem vai dar a informação é a parte? Aí eu vou lá e intimo ela. Beleza, até aí, pessoal? Então, olha só o que nós falamos. Defensoria pública, ela faz o quê? Ela faz a orientação jurídica e dessa orientação jurídica ela pode fazer a defesa. Defesa de quem? Dos necessitados. Integral, gratuito, individual, coletivo, em todos os graus. Só que a defensoria pública também pode ser parte. Ela pode ser parte quando ela faz a promoção dos direitos humanos. Sobre a responsabilidade, não tem diferença de Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública. Porque os três membros de qualquer um desses órgãos, os membros respondem civil e regressivamente. Quando eles agirem de duas formas, quais são as duas? Agirem com dolo ou fraude. Culpa, não. E os três também podem referendar. Referendar o quê? Referendar aqueles acordos, aquelas transações extrajudiciais. Só que tem uma primeira diferença. Qual é a primeira diferença? Só um dos três que ganha um pouquinho mais de grana. Só um dos três que ganha os honorários. Qual dos três que ganha os honorários? Advogado público. Porque defensor público e Ministério Público não recebe. A Defensoria Pública, ela tem duas prerrogativas. Quais são as duas prerrogativas? A primeira do prazo. O prazo é o quê? Prazo em dobro. Para todas as manifestações da Defensoria Pública. Recorrer, contestar e etc. Salvo se tiver disposição em lei expressa dando prazo próprio. Esse benefício ele vai para outras pessoas, não vai? Vai para aquele núcleo de prática jurídica das faculdades de direito. E também daquelas entidades que firmam com a Defensoria Pública, com letra C, firmam um convênio. Firmam um convênio de assistência judiciária. A outra prerrogativa da Defensoria Pública é o quê? A intimação pessoal, por carga, remessa ou meio eletrônico. A intimação é para vir para a Defensoria Pública. Mas eu posso intimar a parte patrocinada pessoalmente? Posso. Quando a Defensoria Pública requerer e estiver diante de uma situação que uma informação ou providência só pode ser prestada pela parte. Beleza, caríssimos? Fechamos aqui então. Então você já está safo no Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública. Obrigado, sangue nos olhos, até a próxima, pra cima, caveira. Fui!